Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu quero conversar com você que é CLT, que é um trabalhador e que acha que é muito difícil ser leitor quando você trabalha, quando você é uma pessoa que tem uma rotina corrida ou uma rotina com muitos compromissos e aí você não consegue. Você olha assim e fala, poxa, eu vejo o pessoal lendo tanto, vejo as pessoas falando de livros, eu quero ler mais, ou quero encaixar melhor a leitura no meu dia a dia e eu não consigo porque eu não tenho tempo. Então esse vídeo é pra você porque eu vou trazer aqui 5 dicas pra você que quer conciliar, que quer encaixar a leitura, inserir a leitura na sua rotina, mesmo sendo um trabalhador ou uma pessoa que tem uma rotina corrida. E no final do vídeo eu vou também indicar alguns livros que, por motivos diferentes, eu acho que qualquer pessoa consegue encaixar no dia a dia, mesmo com uma rotina corrida. Então, primeiro, gente, eu queria trazer, assim, quem sou eu, né? Quem sou eu pra vir aqui dar dica pra você? Quem sou eu pra vir aqui falar que você consegue ser leitor e também trabalhar e também ter uma rotina atarefada? Bom, então vou dar um contexto aqui um pouco sobre a minha vida, sobre, né, quem sou eu como leitora, como que eu consigo hoje fazer isso, como que eu encaixo a leitura na minha vida, né, na minha rotina, trazendo também esse contexto já que já vem de muitos anos. Bom, eu sou uma leitora assídua, mais ou menos, aí desde os meus 17, 18 anos, por volta aí dessa idade que eu voltei mesmo, assim, a ser uma leitora mais assídua. Eu lia muito na infância, fiquei um tempinho ali na adolescência sem dar muita bola pra livro, e aí fui voltar no final da adolescência a ler bastante, inclusive quem me fez voltar a ler foi sim aquele fenômeno lá de 2008, Crepúsculo. Eu trabalho desde os meus 19 anos, então com carteira assinada, então eu sou uma trabalhadora CLT e também fiz estágio, né, na época que eu era mais nova, né, mas eu trabalho CLT aí desde os meus 19 anos. Hoje eu sou uma senhora 30 mais, então já faz um bom tempo que eu tô aí no mercado de trabalho, tendo uma rotina corrida. Além de trabalhar, eu durante um período fiz faculdade, eu fiz até inclusive 2 faculdades, então eu tive realmente um bom período da minha vida em que eu trabalhava e estudava. Dando uma olhada assim, né, nos meus registros de leitura, eu vi que, assim, eu mantive uma média anual aí de mais, desde que eu comecei com essa vida corrida de trabalhar, estudar e tudo mais, nesse início, digamos, né, da minha vida mais de leitura, assim, eu mantinha uma média de uns 30 livros por ano, e hoje eu tenho uma média de 60 livros, né, por ano aí. Atualmente, a minha rotina, ela é uma rotina de quem trabalha CLT, sim, porém, hoje eu trabalho home office, trabalho em casa, então, assim, eu sei que se eu já começasse falando isso, você pode virar e falar assim, mas pra você é fácil, porque você trabalha em casa, você tem mais tempo. Mas, como eu disse, já trabalhei CLT presencialmente, já tive também um trabalho híbrido. Durante um bom período da minha vida profissional, trabalhando CLT, eu trabalhava e estudava. Então, eu tinha realmente aquela rotina de ter 12 horas do meu dia ocupadas ali por trabalho e estudo. E mesmo assim, eu conseguia ler 20, 30 livros no ano naquela época. Depois da faculdade também, eu acho que até, na verdade, em algum ano durante a faculdade, eu cheguei a ler mais de 50 livros, e, enfim. Depois que terminei a faculdade, só aumentou um pouco, né? De fato, eu tinha um pouco mais de tempo livre, mas ainda assim, trabalhava presencial, comecei depois a trabalhar de forma híbrida e hoje estou 100% no home office. Então, hoje, pra mim, sim, é mais fácil encaixar a leitura, mas ainda que você trabalhe presencialmente, é possível sim ser leitor, é possível sim encaixar a leitura no seu dia a dia. Então, hoje eu vou trazer aqui essas 5 dicas pra vocês e já vamos começar com a primeira dica, mas antes, queria pedir pra você deixar um like aqui nesse vídeo se esse assunto é do seu interesse, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, deixa esse like, apoia aqui o canal para poder mostrar pro YouTube que você gosta desse conteúdo. E se você ainda não for inscrito, aproveita e já se inscreve, porque aqui tem vídeos toda semana sobre livros, eu trago muitos vlogs de leitura. A dica número 1, que eu acho que é a dica mais importante e que talvez seja uma dica assim mais abstrata, mas que eu acho que ela é a dica que vai nortear todo o resto. Então, por isso que ela tem que ser a mais importante, que é você precisa priorizar a leitura na sua vida. A minha intenção com esse vídeo não é dar dicas para você ler mais, porque nem sempre, gente, ler mais é uma coisa positiva. Às vezes você tá lendo um monte de coisa, mas você não tá se atentando no que você tá lendo, tá pegando qualquer coisa. Meu objetivo é realmente para você que quer ler, às vezes, 1, 2 livros no mês, o que já é muita coisa, porque a gente tem aqui no Brasil uma média de leitura de 4 livros por ano. Então, se você lê 1 por mês ou 2 por mês, você já está muito à frente da média do brasileiro. A minha intenção não é dar dicas para você ler mais, e sim dar dicas para você encaixar a leitura no seu dia a dia, para tornar isso um hábito e algo que faz parte da sua rotina. Então, por isso que priorizar a leitura é algo importante
tanto para você que quer ler mais, quanto para você que quer simplesmente se tornar um leitor. E quando eu digo priorizar, não é que você não vai fazer nenhuma outra coisa da sua vida, você não vai assistir um filme, você não vai assistir uma série, você não vai entrar nas redes sociais, você não vai fazer nada e você vai passar todo o seu tempo livre lendo. Não é isso. Mas a questão é, quando você tem um tempo livre e você é apresentado com duas opções, digamos assim, e você pode ficar rolando o feed do Instagram, do TikTok, sei lá, ou pegar um livro para ler, você escolher essa outra opção, você escolher a opção de pegar um livro para ler. Então isso é priorizar. É você pegar aqueles tempinhos que você tem ao longo do seu dia, e por isso que eu digo, mesmo trabalhando presencial, eu conseguia ler bastante, justamente porque eu encaixava a leitura no período que eu tava indo pro trabalho, então eu lia pelo menos 20 minutos, meia hora, quando eu tava indo, porque eu morava sempre morei relativamente perto dos lugares que eu trabalhava, então era aí no máximo meia hora, até uns 40 minutos que eu conseguia ficar ali no transporte público, e eu lia nesse tempo. Ah, mas eu tenho dor de cabeça, mas não sei o que. Você pode ir adaptando isso aos poucos, e também tem uma outra dica aqui que eu vou dar logo a mais, que também vai englobar isso, de você conseguir ler no transporte público, sempre que você tá no seu horário de almoço. Gente, o horário de almoço pra mim sempre foi sagrado de leitura, principalmente quando eu trabalhava no presencial. Era sagrado. Eu comia rapidinho pra ter o máximo de tempo possível ali, 40 minutos, 45 minutos pra eu conseguir dedicar à leitura. Sempre foi uma realidade pra mim. Então tô esperando a janta ficar pronta. Vou pegar o livro e vou ler 15 minutinhos. Nessa questão de priorizar, também estabelecer pequenas metas. Eu sei que meta não funciona pra todo mundo, então por isso que eu nem coloquei isso aqui como uma dica propriamente dita, mas é um extra aí que eu vou dar aqui pra vocês, né, de conselho, que é você colocar pequenas metas. Então assim, poxa, eu quero ler todos os dias 30 minutos. E aí você não precisa ler 30 minutos direto, mas você pode colocar 30 minutos no total e aí você ir picando esses 30 minutos ao longo do seu dia. Então se você tem 5 minutinhos aqui, 5 minutinhos ali, 20 minutinhos no almoço, 10 no transporte público, sabe? Você vai somando tudo isso 10 minutos antes de dormir, e aí você soma tudo isso da meia hora de leitura no dia. Ou você tem um objetivo, não, eu quero ler 50 páginas no dia, eu quero ler 20 páginas, eu quero ler 10 páginas, eu quero ler um capítulo. Tudo isso, de certa forma, fica meio que como se fosse uma obrigação, mas tem gente que funciona dessa forma. Colocando metas, consegue funcionar melhor, mas eu acho que tudo isso que eu disse engloba muito bem nessa dica de você priorizar. Sempre colocar isso como uma prioridade na sua vida, se é o que você pretende fazer, né? Se você pretende se tornar um leitor. A segunda dica, que tem também a ver com essa primeira que eu falei, são os audiolivros, os audiobooks, que estão super em alta agora hoje em dia. Antigamente era bastante difícil a gente encontrar audiolivro em português, mas hoje em dia tem várias plataformas que você consegue ler, que você consegue encontrar audiobooks. Aqui eu não quero ver ninguém falando que audiobook não é leitura. Se você acha isso, por favor, se retire desse vídeo, porque meu canal não é pra você. Eu sou uma pessoa extremamente adepta aos audiobooks. Não faz muito tempo que eu ouço, tá? Faz alguns poucos anos aí que eu comecei a ouvir audiobooks, e eles são realmente grandes aliados de quem não tem muito tempo para ler. Eu considero sim audiobook como leitura, porque a gente pensa principalmente na questão da acessibilidade, né? E a história, ela tá inteira ali, a única diferença é que tem uma pessoa lendo para você, só isso que muda, mas você vai consumir a história da mesma forma. E hoje a gente, como eu falei, a gente tem várias plataformas, eu posso citar aqui algumas para vocês, como Storytel, Scribd, que agora se chama Everend, a gente também tem a Audible, que acho que é uma das plataformas mais conhecidas, e essas três aí acho que seriam as principais, mas inclusive no Spotify você também consegue encontrar audiobooks em português. Opções não faltam. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu link do Scribd/Everend, caso você queira testar. Aí tem o link aqui embaixo. E também eu vou deixar o link do Storytel, que é a plataforma que eu utilizo hoje. É uma plataforma muito boa. Eu acho que a Audible hoje é a que tem o maior acervo em português. Nos outros você encontra opções, a maioria das opções em inglês, mas ainda assim você encontra audiobooks em português em todas essas plataformas que eu mencionei. É uma questão de costume, é uma questão também fazer o teste, ver se funciona pra você. Eu, por exemplo, coloco audiobooks em vários momentos do meu dia. No transporte público, pra quem não consegue ler, né, pra quem tem essa dificuldade de, passo mal, tenho dor de cabeça, audiobook é uma bênção nesses momentos. Quando você tá fazendo alguma atividade que você não precisa, não exige muito de você ficar ali pensando, se concentrando, por exemplo, lavando louça, limpando a casa, fazendo a unha, tem várias atividades que você consegue encaixar o audiobook enquanto você tá fazendo aquela atividade, e eu consigo tranquilamente prestar atenção no que está sendo dito, né? Também uso muito audiobooks em momentos, por exemplo, de academia, fazendo uma esteira. Então tem várias opções, não tem desculpa. Basta você dar uma chance, testar e ver se é algo que você se adapta, porque eu sei que não é todo mundo que se adapta, mas eu acho que vale a pena sim dar uma chance. A dica número 3 é uma coisa que eu acho que essa dica ela é especificamente para você que quer conciliar a leitura com a rotina corrida, porque existe uma segunda dica, digamos assim, uma dica extra que tem a ver com essa, que seria para quem quer ler mais. Mas essa dica, como
dica especificamente para esse vídeo aqui que estamos é ler um livro de cada vez. Claro que isso é uma coisa muito pessoal. Eu sou uma pessoa que leio vários livros ao mesmo tempo. 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo. E pra mim é tranquilo conciliar dessa forma. Eu não fico perdida, eu consigo não bagunçar as histórias na minha cabeça, eu escolho livros de gêneros diferentes, leio livros em inglês e português, então isso vai ajudando a fazer essas leituras simultâneas. Mas eu sei que isso não é pra todo mundo, e é justamente por isso que eu acho que se você tá tentando criar esse hábito, tá tentando se tornar um leitor, é melhor que você foque em um livro de cada vez. Assim, além de você pensar em ler um livro de cada vez, eu até falaria pra você, pegue livros mais curtos, mas nem sempre, porque eu mesma, por exemplo, não costumo ler muitos calhamaços, né? Eu leio geralmente livros de 300, 400 páginas ali, mas quando eu leio um livro calhamaço de 500 páginas pra cima, eu levo o mês inteiro lendo esse livro. Então eu acho que, independentemente do tamanho do livro, é mais interessante que você foque em uma leitura por vez e também que você abandone o livro se ele não estiver funcionando pra você, porque às vezes você tá ali insistindo naquela história e aí você fica pensando, meu Deus, eu não estou gostando desse livro, ai que saco, eu vou ter que ler agora um capítulo antes de dormir, eu não aguento mais. Então assim, não tenha esse apego. Essa é uma dica mais fácil que eu digo, mas não fácil que eu faço, porque eu não sou uma pessoa que abandona tantos livros. Mas, mais uma vez, eu acho que para pessoas que estão tentando encaixar a leitura no dia a dia, não dá pra ficar forçando algo que não tá fluindo. Então, se aquela leitura não tá fluindo, abandona, sem medo de ser feliz, porque com certeza vai fazer com que você consiga ler mais e consiga ter mais essa motivação pra seguir nesse hábito. É muito mais fácil quando você não fica ali se forçando em algo que não tá dando certo pra você. E até assim, complementando essa dica, né, essa terceira dica, o que eu ia falar é que se você quer ler mais, eu recomendo sim que você leia mais de um livro ao mesmo tempo. Mas como não é o caso aqui, então foca em ler um livro só de cada vez. A dica número 4 é uma dica que pode não ser tão útil para todas as pessoas, porque depende muito do seu perfil, qual é o perfil que você tem, assim, nas redes sociais. Eu digo perfil no sentido de como você se comporta nas redes sociais. Se você é uma pessoa viciada em rede social, e se você acha que a rede social atrapalha muitas outras coisas que você quer fazer ao longo do dia, essa dica não é tanto pra você. Mas se você tem uma relação relativamente saudável com as redes sociais, essa dica é muito útil, que é você fazer uma curadoria daquilo que você segue nas redes sociais e começar a seguir perfis que falam sobre livros. No meu caso, quando eu assisto vídeos, vlogs, enfim, pessoas falando sobre livros, isso me motiva a pegar um livro pra ler, porque você tá ali sendo, né, bombardeado de uma forma positiva com recomendações, com fotos, vídeos, pessoas falando o quanto elas estão gostando de uma leitura, como tá sendo legal, ou livros novos que elas compraram. E como eu disse, se você não tem uma relação muito saudável com as redes sociais, todo esse conteúdo pode te deixar meio atordoado, ou você ficar só consumindo conteúdo e não de fato lendo. Então você precisa fazer uma avaliação aí, ver como que é a sua relação com as redes sociais. Eu tenho períodos em que eu tô meio tóxica, assim, comigo mesma, nas redes sociais, então eu tento manter também essa relação um pouco mais saudável. E no geral, como eu falei, eu acabo me sentindo muito motivada a ler quando eu consumo conteúdo. Então eu recomendo que você, se não tá acostumado a seguir tantos perfis, comece a procurar alguns perfis, começando por esse aqui, mas também outros perfis de pessoas que tenham um gosto parecido com o seu. É algo que faz com que você se motive. Pelo menos funciona comigo e eu sei que funciona com muitas outras pessoas aí que eu já conversei. Muita gente acaba se sentindo motivado quando consome conteúdo de livros. E por fim, a quinta dica, que também tem muito a ver com essa última dica que eu falei. Na dica anterior eu falei que você tem que seguir pessoas que têm um gosto parecido com o seu, mas a minha quinta dica é justamente você descobrir aquilo que você gosta de ler. Porque geralmente a gente, quando tá iniciando a nossa vida de leitura, a gente não sabe muito bem o que a gente gosta, então a gente vai atirando pra todos os lados. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Você tem que experimentar de tudo um pouco pra saber exatamente o que funciona com você, o que você gosta, o que você não gosta. Eu acho que um caminho pra você entender aquilo que você gosta de ler é começar por filmes, por exemplo. Qual o tipo de filme que você gosta? Você gosta mais de comédia, mais de drama? Você gosta mais de terror? Você prefere um filme de investigação? E a partir daí você vai indo para esses mesmos gêneros, né, buscando esses mesmos gêneros na literatura. É o primeiro passo para você entender um pouco mais de quem você é como leitor. Quando você pega algo que já vai funcionar com você, ou que você imagina que já vai dar certo, que você vai gostar, aí a chance de você abandonar esse livro é muito menor. Então você vai seguir essa outra dica que eu falei de ler um livro de cada vez, você vai pegar e você vai ter muito menos chance de
a abandonar algo que você está gostando. E aí você vai conseguir também sentir aquela vontade de ler toda vez que você tiver um tempo livre, que esse é o objetivo, é que você se motive, mesmo com a rotina corrida, você consiga tirar 5 minutinhos, você respirar e falar assim, agora eu preciso voltar para aquela história, porque aquela história tá muito boa, tá me deixando empolgada. Então é a partir daí, né, lendo aquilo que você gosta, é que você vai conseguir ter essa motivação. É um dos fatores que vai motivar você a continuar nessa jornada. Bom, então essas foram as 5 dicas e agora eu queria aproveitar para indicar 3 livros para vocês que eu acho que são livros por motivos diferentes, que eu acho que vão funcionar com pessoas que estão tentando encaixar aí a leitura ao longo do dia, né, ao longo da semana, enfim, na rotina. Eu acho que são livros que funcionam com vários tipos de leitor, então selecionei aqui 2 livros que são livros que eu li há mais tempo, nessa época que a minha vida era mais corrida, que eu tava fazendo faculdade e trabalhando, e também um livro recente, que eu acho que é uma ótima indicação aí. A minha primeira indicação é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro também foi relançado com outro título recentemente, que se eu não me engano é A Fazenda dos Animais, que é uma tradução direta do título original. Bom, esse aqui, como vocês podem ver, é um livro bem curtinho, ele tem aí menos de 150 páginas, pelo menos nessa edição aqui que eu tenho, e ele é um livro que ele pode ser lido por qualquer pessoa e eu acho muito difícil ele não agradar, assim, praticamente todo tipo de leitor. O George Orwell é um autor que ele consegue, pra mim ele tem o dom de passar ideias complexas com uma escrita muito simples. A maneira como ele escreve é extremamente direta, simples, não é um vocabulário difícil, mas ele consegue passar ideias muito complexas por meio dessa escrita dele. Então eu acho que merece ser lido por qualquer pessoa. Como eu falei, é um livro muito curto, é um livro que também, se eu não me engano, tem capítulos não muito longos. E por ser essa leitura fácil, né, digamos assim, dessa questão da linguagem, da escrita, flui muito bem. Então você não vai ter aquela dificuldade de sentar, por exemplo, para ler só durante 10, 15 minutinhos, você já vai conseguir ler várias páginas e isso vai ajudar você a ficar mais motivado. É um livro que até uma criança a gente pode ler, porque a história é muito simples, é uma fábula, só que também é uma história que tem muitas mensagens por trás, assim. Ele é um livro com um teor político muito forte, críticas muito certeiras politicamente, porque George Orwell era uma pessoa muito engajada politicamente, mas ele constrói aqui uma fábula, uma história que, na superfície, é uma história muito simples, mas, como eu falei, com ideias muito complexas, que são transmitidas aí por meio dessa escrita simples do autor. Um livro que eu li mais recentemente, mas que eu acho que também é uma boa pedida para quem está tentando encaixar a leitura no dia a dia, e é um livro de não ficção, porque eu sei que muitas pessoas têm, às vezes, dificuldade de ler ficção, é O Nascido do Crime, do Trevor Noah. Esse aqui é um livro de memórias, é uma autobiografia. O Trevor Noah é um comediante, apresentador, ele é sul-africano, e esse título desse livro, Nascido do Crime, é porque, de fato, o Trevor Noah, ele é filho de um crime, porque na época que ele nasceu, né, ele é filho de uma mãe negra e um pai branco, então isso era crime na época que ele nasceu, porque ele vivia em meio ali ao apartheid na África do Sul. Então é uma história muito, assim, intensa, porque a gente tem vários momentos aqui em que o Trevor tá narrando fugas, momentos de muita tensão, mas ao mesmo tempo, como o Trevor Noah é comediante, ele narra as coisas de uma maneira, assim, muitas vezes tão leve, mesmo acontecimentos muito pesados e tristes, ele consegue narrar de um jeito um pouco mais leve. Então eu acho que ele consegue equilibrar muito bem toda essa parte, assim, da história dele, de vida, que por mais que seja intensa, pesada, difícil, ainda assim ele traz um tom um pouquinho mais leve para que realmente, assim, você consiga também ter um certo quê de entretenimento aqui nessa história. Então, ele fala toda a história dele, toda a parte da infância dele que ele viveu na África do Sul, até ele conseguir sair de lá, ir para os Estados Unidos e se tornar a personalidade que ele é hoje. É um livro um pouquinho maior, essa aqui é a edição da Tag que eu tenho, mas, mais uma vez, assim, é uma escrita muito fluida, uma escrita muito gostosa e que eu acho também é tranquilo, assim, para quem não tem muito costume de ler, porque livros de não ficção, às vezes, tem aquela coisa de assim, não, é um pouco mais teórico e tal, só que esse aqui, por ser um livro de memórias, ele até lê quase que como um livro de ficção. Então, por isso, fica aqui também essa indicação. E por último, esse aqui é um livro que talvez não funcione com todo mundo, mas ainda assim, eu acho que ele é um livro que, por ter uma adaptação cinematográfica, às vezes você pode até já ter assistido, e mesmo se você já tiver assistido o filme, eu acho que funciona também muito bem esse livro, mesmo que você já saiba o que vai acontecer no final, que é Garota Exemplar, de Gillian Flynn. Esse livro foi um fenômeno na época do lançamento, né? Um livro de thriller aí, psicológico, que vai contar a história aí da Amy, que é uma mulher
mulher que some, um dia simplesmente ela some, e o marido dela é o principal suspeito aí desse sumiço dela, mas ele vai entrar em uma jornada para tentar encontrá-la, ele vai realmente tentar fazer de tudo para provar a inocência dele, provar que ele não tem nada a ver com o sumiço dela e encontrá-la. A gente tem aí essa busca, né, desse marido, e também algumas coisas ali que talvez indiquem que ela talvez tenha sido assassinada, enfim, várias suspeitas sobre o que de fato aconteceu com essa mulher. E é um livro um pouco maior, tá? É um livro aí de 400 e poucas, quase 450 páginas, é um livro realmente um pouquinho maior, mas eu selecionei ele aqui justamente pela questão do filme, que eu sei que muita gente já assistiu. Ainda assim, eu acho que a Gillian Flynn, ela sabe construir um mistério como quase nenhum outro autor desse gênero sabe. Ela consegue construir um mistério com tantas peças, assim, pra gente encaixar, e esse livro, ele fica viajando no passado e voltando pro presente, então ele vai trazendo pra gente, assim, um panorama sobre esse casamento da Amy com o Nick. A gente vai entendendo um pouco questões que envolviam aí esse relacionamento, problemas que eles tinham, né, problemas conjugais, para que a gente consiga traçar um pouco mais, assim, da personalidade da Amy mesmo, que a gente vai conhecendo realmente, assim, aos poucos, e a gente também vai conhecendo um pouco mais do Nick e descobrindo coisas sobre ele. Então eu acho que a forma como ela constrói essa história é muito bem feita, não dá vontade de parar de ler, ainda que seja um livro um pouquinho maior. Tem algumas pessoas que têm um pouco de problema, assim, com esse livro, eu sei, mas ainda assim foi uma leitura que eu fiz mais no meu início, né, da vida de leitora, e como funcionou muito pra mim naquela época, eu acho que pode funcionar também pra quem está nesse momento agora aí querendo trazer a leitura, né, mais pro seu dia a dia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas e também das recomendações que eu dei aqui pra vocês de livros. Comenta aqui embaixo alguma das dicas que você já aplica no seu dia a dia, se você tem alguma dica além dessas que eu falei aqui, tem alguma coisa que funciona pra você e que você acha que também poderia funcionar pra outras pessoas, comenta aqui embaixo, porque é sempre bom a gente ter essa troca aqui na comunidade, nessa comunidade literária, é sempre bom a gente trocar. Leitura é algo muito importante, faz com que a gente tenha senso crítico, ajuda na concentração, desenvolve, né, deixa o nosso cérebro mais atento, a gente desenvolve imaginação, a gente desenvolve criatividade. Então a leitura é um ótimo hábito para você adquirir, colocar no seu dia a dia. E mesmo com uma vida corrida, eu sei, gente, não só trabalho, mas assim também estudos e pessoas que têm que cuidar da casa e filhos, eu sei que é difícil encaixar, mas como eu falei, nem tudo precisa ser, não, eu preciso ler 10 livros no mês, eu preciso ler 5 livros na semana. Você não precisa, você pode ler 1 no mês, tá tudo bem, desde que seja algo que você esteja fazendo por você, assim. Vamos tentar fazer com que essa comunidade leitora aumente aqui no Brasil, né? Porque temos poucos leitores aqui no Brasil, então por isso que a gente tem que fazer sempre o possível para conseguir ler mais e também incentivar outras pessoas a lerem também. Vou ficando por aqui então. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo e também para poder me ajudar no engajamento, e também se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!